Retornaremos às perguntas e especialmente a que concerne ao valor que tem o estudo dos raios. Senti a necessidade de escrever sobre esse assunto pelas seguintes razões. Primeiro, a psicologia moderna se acha num impasse. As muitas escolas de psicologia fizeram a sua contribuição ao tema inteiro, e todas têm valor, porque incorporam um aspecto da verdade. Através delas, chegamos a um assombroso conhecimento do homem, dos seus instintos e mecanismos animais, das reações ao seu meio ambiente e ao seu mecanismo sensorial. Temos aprendido muito a respeito do subconsciente, através do qual irrompe na mente consciente, desastrosamente, velhos pecados e conhecimentos raciais, complexos reprimidos, desejos latentes, assim como reações psíquicas altamente organizadas. Sabemos muito sobre o homem como ente íntegro funcionante e da interação que existe entre o sistema nervoso glandular, músculos e suas expressões, tais como qualidade, caráter, personalidade e meio ambiente. Também temos aprendido muito sobre esse complexo ser chamado homem. E o homem, como ente psíquico, é um fato comprovado na natureza, como é o homem animal. Mas o homem-alma permanece sendo ainda uma incógnita, uma esperança, uma crença. A realidade da existência da alma não foi ainda corroborada. Ao ajudar a trazer luz à verdade, trato de chamar a atenção para os pensadores modernos sobre o tema dos 7 raios, para que a luz desse conhecimento esotérico possa iluminar a ciência da psicologia. Isso poderia ajudar a que se realize a tarefa de revelação. Então, aqui nesse primeiro ponto, né, o mestre explica qual que é o motivo principal desse tratado sobre os 7 raios. É utilizar todo esse conhecimento da psicologia e também trazer um conhecimento a mais sobre como é a psicologia do ponto de vista da alma, não apenas do ponto de vista da personalidade, mas uma psicologia que rege a partir do corpo causal. Então esse é o principal objetivo quando o mestre quis trazer esse conhecimento para nós humanos. Podemos continuar? Alguma dúvida, algum comentário? Podemos continuar. Tá bom. Se alguma coisa surgiu na mente dos pesquisadores à medida que têm estudado o homem, tem sido a realidade de que ele é essencialmente dual. A psicologia tem demonstrado que, na consciência de cada ser humano, existe um senso de dualidade, que o homem é, de um modo misterioso, 2 seres, e que a luta entre os ambos levou a todo tipo de neuroses e complexos, que sobrecarregam a engenhosidade dos psicólogos especialistas que buscam encontrar uma solução. O iniciado Paulo, aquele da Bíblia, né, se referiu a isso quando falou da eterna luta travada entre a mente carnal e a natureza celestial. E todos os aspirantes que lutam de forma inteligente para obter a libertação são testemunhas disso. Paulo indica que a vitória se adquire por meio do Cristo. E dou o tom da importância desse estudo dos raios quando declaro que, esotericamente, os 7 raios são a sétupla expressão do Cristo cósmico, a segunda pessoa da Trindade. Milhares de pessoas desorientadas acorrem às clínicas dos psicólogos, levando consigo o peso de suas naturezas duais.
E milhares de psicólogos reconhecem essa dualidade e tentam unificar esses dois aspectos, por ora dissociados. Quando se compreenda a natureza verdadeira dos 7 raios e seus efeitos sobre a humanidade ao expressar os 7 tipos de homens, então encararemos o tema da dualidade do homem com mais inteligência e compreenderemos melhor a natureza das forças que constituem uma ou outra dessas dualidades. Aqui, então, fica claro que a importância dos 7 raios é para que a gente entenda o que esses 7 raios são, como eles se expressam em termos de qualidades e, principalmente, né, quando a gente conseguir entender qual que é a qualidade principal dentre essas 7, que rege a vida de personalidade, e qual é a qualidade principal entre essas 7 que rege a vida de alma, então a gente vai ter um pouco mais de clareza a respeito de como se dá essa dualidade, porque que existe essa dualidade é claro, né? A existência da dualidade é clara, mas como essa dualidade se expressa em termos de qualidade, a ciência dos 7 raios vem trazer luz sobre isso, né? E à medida que a gente consiga compreender, primeiro em nós, né? Depois nos outros, quais são essas qualidades principais e qual está mais presente nessa luta, talvez seja uma forma da gente conseguir primeiro nos compreender e também auxiliar na compreensão dessas pessoas acerca das próprias forças e energias que regem a sua própria vida. Essa é a verdadeira ciência esotérica. A ciência das 7 qualidades ou raios, e o seu efeito sobre as miríades de formas que eles modelam e energizam. Constitui um novo modo de encarar o correto método de treinar e desenvolver a família humana. Então, a gente tendo o primeiro conhecimento acerca dessas duas forças, né, e qualidades, depois a gente vai entender também, então, quais são essas miríades, né? Então, qual é o raio da mente, o raio da emoção, o raio do físico, e como tudo isso se organiza. A moderna ciência esotérica tem um grande conhecimento da forma externa ou aspecto matéria e sua natureza elétrica. A ciência esotérica sabe muito sobre a natureza das energias subjetivas e das qualidades que dão cor e condicionam a forma. Quando ambos os conhecimentos estejam inteligente unidos, elaboraremos uma psicologia mais exata e verdadeira e uma nova ciência da cultura humana. Então, o trabalho de unificar o homem como ente psíquico e como alma condicionadora, progredirá rapidamente. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida, algum comentário, alguma contribuição? Os psicólogos do futuro poderão utilizar os raios também para tratar as pessoas, né? Essa é a ideia, né? O Assagioli, como criador da psicossíntese e tendo sido bastante aceito no meio acadêmico, né? Ele já deu um passo para isso, que tem um livro dele que se chama Os 7 Tipos Humanos. Então ele não podia, naquela época, usar o nome dos raios, porque ele temia que, se ele entrasse nesse aspecto espiritual, talvez a sua teoria fosse desacreditada. Então, ele não dá o nome dos raios, mas os seus 7 tipos são baseados claramente nos 7 raios. Então, aí, claro, ele já fala um pouco de 7 tipos de personalidade, né? Mas já é uma forma de começar a ser divulgado, compreendido
que existem 7 tipos, que aí depois a gente pode, com o passar dos anos, eu acredito, né, que isso possa ser melhor desenvolvido. Então, tem 7 tipos de personalidade, mas aí tem 7 tipos de almas, e como é que isso se relaciona, né? Então, a ideia é que a psicologia do futuro compreenda a alma como esse agente causal, que se expressa através de um desses 7 tipos ou qualidades. E ele tem uma contraparte que também vai expressar uma dessas 7 qualidades. E aí, como é que é a relação, né? O conflito se dá basicamente a partir dessa interação. Então, penso que isso vai ser possível em algum tempo aí. A gente não sabe quanto, né? Mas em algum tempo aí. A gente pode estudar esse livro mais para frente também, né? Sim, com certeza. Dá até para estudar em paralelo, porque ele é fininho. Ah, Esse que a tá. gente está estudando é bem mais completo, porque ele é a teoria mesmo, né? O Assagioli pegou uma parte e aquilo que ele acreditava ser possível de ser aceito no meio acadêmico e científico foi o que ele fez. Obrigada. Imagina. Aí o terceiro ponto, né? O conhecimento de raios, suas tendências e energias, trará grande iluminação àqueles que trabalham nas distintas ciências. Todas elas pertencem a um dos raios. E uma ciência é, textualmente, a luz lançada por um raio em um campo particular de manifestação divina. Os 4 reinos da natureza são personificações de 4 grandes vidas que se encontram em cada um dos 4 raios menores. Então, como é que é isso, né? É dito que a gente tem 7 reinos, dos quais a gente conhece 4, né? O reino mineral, vegetal, animal, humano, o reino das almas e outros 2, né? Totalizando 7. Então, aqui a gente vai ver um pouquinho esses 4 que a gente tem mais conhecimento: mineral, vegetal, animal e o humano, e como é que a gente se relaciona com eles, né? O ser que dá vida ao 4º reino, o reino humano, considerando esse reino como um organismo distinto, assim como o corpo ou personalidade de um homem é um organismo diferente e separável dele como alma, pertence ao 5º reino. O ser que anima de forma similar o 3º reino ou o reino animal responde às vibrações do 6º raio. O ser que dá expressão e força ativa ao reino vegetal pertence ao 4º raio. Portanto, temos aqui, né, a humanidade, o 4º reino, regida pelo 5º raio, ou do conhecimento concreto. O reino animal, que é conhecido como o 3º reino, também aqui representado pelo 6º raio, da devoção ascendente e progressiva. O 2º reino, ou vegetal, regido pelo 4º raio, ou raio da harmonia e beleza. E o reino mineral, ou o 1º reino, regido pelo 7º raio da organização e ritual. Aqui, talvez possa surgir alguma dúvida, porque tem uma outra tabela que o tibetano dá, que ele coloca, né, o 1º reino com o 7º raio, o 2º reino com o 6º raio, o 3º reino com o 5º, o 4º com o 4º, subindo, né, de baixo para cima. Então, aqui, talvez, na próxima parte do texto, fique um pouco mais clara essa diferenciação, para a gente entender um pouco melhor. Tá bom? Tá bom. Aí ele completa, né?
Esses enunciados têm agora pouco significado para vocês, mas os ampliaremos mais tarde, quando considerarmos esses raios com mais detalhes. Então, mais para frente no livro, ele vai falar um pouquinho melhor disso. Por enquanto, dou só um conhecimento geral. No entanto, é evidente que quando os cientistas reconhecem e aceitam, ainda que como hipótese, a natureza da energia que permeia e anima qualquer reino da natureza, se lançará muita luz sobre as formas externas, qualificadas por uma força e vida determinadas. Então, me parece que esse é um ponto ainda um pouco mais distante, né? Como eu dizia, a partir do livro do Assagioli sobre os tipos humanos, a partir do desenvolvimento da psicologia humanista e transpessoal, me parece que entender as qualidades dos raios na vida de alma e personalidade é um pouco mais possível do que a gente entender, né, a humanidade comum e principalmente a comunidade científica entender como essas qualidades se expressam nos reinos da natureza. Isso me parece um pouco mais avançado, mas faz parte do mesmo pacote, né? Então, por isso que a gente vai estudar melhor isso no decorrer do livro. Olha que legal isso, né? Existe, por exemplo, uma razão definitiva pela qual a maioria das flores silvestres e cultivadas no Ocidente, e também as da estação do outono, têm tons de amarelo e alaranjado. A qualidade mental de sub-raças posteriores à raça ariana, bem como o tom geral ao longo da era de Áries, se deve à mesma razão. A influência do quarto raio da harmonia e beleza e o poder que está desenvolvendo o quinto raio do conhecimento, sinônimo de fusão de intuição e inteligência no homem altamente evoluído, tem um definido efeito sobre o reino vegetal e a aura humana. O amarelo alaranjado resplandece em ambos. Menciono isso para ilustrar uma exteriorização da força do raio e como uma demonstração do valor da ciência esotérica quando se aplica ao exotérico. Então, a gente viu aqui, né? Vamos voltar um pouquinho nessa tabelinha aqui. Então, a gente viu, por exemplo, né? Hoje, a influência do quarto raio é uma influência de quinto raio. Por quê, Paulo? Porque a gente está vivendo na quinta raça, na quinta sub-raça. Então, essa qualidade, né? O tibetano diz que é o quinto raio que vai revelar o quinto reino. E à medida que a humanidade está, então, caminhando para esse desenvolvimento através da quinta raça, é natural que as qualidades do quinto raio estejam cada vez mais presentes aqui, no nosso mundo, né? no reino humano. E aí depois ele vai falar um pouquinho melhor sobre essa interação com o reino vegetal, especialmente do quarto raio, um pouquinho mais para frente. Aí vai ficar um pouco mais claro. Mas por hora, ele fez questão de mostrar como é que está trazendo, né? Como é que essa influência, tanto do quinto raio, está presente no reino humano, mas também como o quarto raio se expressa através do reino vegetal, aqui para nós, especialmente para nós do Ocidente, que temos essa qualidade de quinto raio presente. Aí ele continua, né? O raio azul da devoção passa agora para o violeta, do denominado raio cerimonial. Então, a gente sabe que, segundo a psicologia esotérica, segundo o esoterismo trazido principalmente pela Alice Bailey,
as cores dos raios são um pouco diferentes das cores usadas no movimento Eu Sou. Então, no movimento Eu Sou, a cor do sexto raio é o rubi dourado. E dentro do esoterismo é o azul, que é o raio da devoção. Então, por isso que ele diz aqui, né? O sexto raio agora vai passando para o violeta, que é a cor do sétimo raio, nas duas tradições, né? E o que significam essas palavras? Simplesmente que o grande músico do universo está pressionando as teclas e emitindo outra nota, fazendo girar outra volta da roda e penetrando no arco de manifestação do raio violeta. A grande nota G, né? Ou o Sol, né? A G é a sétima letra, por isso que é a letra também sagrada para os maçons, né? Esses raios trazem consigo, nos reinos da natureza, tudo que está em sintonia com eles. Desde os seres humanos vão responder mais, os mais sensíveis vão responder mais a essas mudanças nos ciclos de raios, assim como os devas de ordem superior, ou os inferiores, que são os elementais da natureza, desejáveis ou indesejáveis, as flores, as frutas, os vegetais de certa classe, os animais e formas de diferentes espécies. Olha só que interessante. O desaparecimento de um raio, como está acontecendo agora, né, gradualmente com o sexto raio, indica a extinção total de algumas formas de certas espécies de animais e produz a extinção de algum aspecto vegetal. Daí a confusão entre os cientistas atuais. O processo de entrada é lento, como é todo o trabalho na natureza. O mesmo sucede com o processo de saída. Simultaneamente com o nascimento e emergência cíclicos de um novo raio, temos o lento retorno à fonte do raio predominante, presente no advento do novo raio. Então, todo esse processo de entrada de um raio, como a gente está vivendo agora do sétimo, e de saída de um raio, como a gente está vivendo no sexto, ele tem que ser um processo lento mesmo, porque ele condiciona vários aspectos da vida material manifestada. Então, esse processo de transição, ele vai... não é só uma qualidade presente, né? A qualidade é sempre o aspecto causal, mas tudo que está manifestado no mundo também tem uma nuance, uma tonalidade desse raio que regia. Então, essa mudança na qualidade a partir da hierarquia, por exemplo, falando agora do sexto e sétimo raio, ela tem uma resposta na matéria que é naturalmente mais lenta, né? E na matéria não só corpo físico, mas na matéria do campo mental, na matéria do campo emocional e também na matéria física, como a gente enxerga. Então, por isso que ele está dizendo aqui, né? Que é tanto no reino mineral, quanto no reino vegetal, quanto no reino animal, além do humano, óbvio, né? Mas toda forma como a gente conhece, ela vem sofrendo influência a partir dos raios que estão mais presentes. Então, a gente sabe que a gente tem alguns raios em manifestação. E quando ocorre troca entre esses raios, naturalmente há uma mudança grande na forma tal qual a gente conhece aqui no nosso planeta. Mas ele desaparece o raio com o passar do tempo ou ele só fica é como o primeiro que não que tem, mas não sei, tem Não menor está em quantidade. manifestação Ele não agora, vai né? manifestar. Isso. É assim? Isso, a tendência é que assim, sempre vai existir, por exemplo, o sexto raio, né? Ele sempre vai existir enquanto qualidade, mas ele estava na era de peixes, e ainda está um pouco, com bastante ênfase nele. Então, praticamente tudo que envolve cultura e civilização do nosso planeta e manifestação
tinha esse matiz, né? E à medida que ele vai saindo, as formas vão se adaptando com um matiz novo, pensando agora no violeta, né? Então, essa transição, embora seja lenta, vai apresentar alguns momentos de maior culminação e de maior resistência ou expressão. Por exemplo, ele falou, talvez alguns animais sejam extintos, porque era um tipo de animal presente e que trazia uma qualidade daquele raio predominante. Talvez haja uma mudança no próprio reino vegetal, em espécies ou na forma como se expressa, e também no reino mineral, assim como no reino humano. Então, é para a gente entender a influência do raio de uma forma muito mais abrangente, e que a entrada e a saída de manifestação de um raio tem efeitos muito maiores do que talvez a gente pudesse supor. Então, me parece que é para isso que ele está chamando a atenção, sabe? Uhum. A impressão que dá é que ele quer que a gente amplie o nosso olhar, enquanto compreensão dos raios, não só em nós, né, mas também em todo mundo manifestado. E depois há um equilíbrio, vai fazendo essas alterações e vai encontrando um equilíbrio de novo no reino animal, no vegetal. À medida que a nossa consciência estiver mais livre da forma, esse tipo de transição vai ocorrendo com mais suavidade. Uhum. Mas enquanto a nossa consciência ainda estiver bastante presa à forma, esse tipo de ruptura mais drástica ou mais dramática tende a acontecer. Porque às vezes precisa que uma forma termine para que outra seja construída, né? Por isso que o tibetano chama muito a nossa atenção na construção das formas pensamento, para que a nossa forma pensamento já esteja permeada por essa qualidade de sétimo raio, que é uma qualidade de consciência que entende que a forma ela é transitória, ela é só o receptáculo para a qualidade, para a essência. Então, se a gente construir as nossas formas pensamento hoje, entendendo que o mais importante é a ideia que está ali por trás e que a forma, ou seja, a nossa matéria mental, emocional, ela é só o receptáculo para dar corpo para essa ideia, então sim, ela é passível de transformação e mudança para cada vez mais refletir uma forma que faça jus à essência. Então percebe que isso vai naturalmente se transformando, se aperfeiçoando, para cada vez refletir com mais fidedignidade a qualidade da ideia. Então, se a Uhum. gente construir as nossas formas de pensamento assim, ela vai estar sempre mutável e sempre se aperfeiçoando. Agora, com o passar do tempo, né, à medida do nosso desenvolvimento civilizatório, não era assim. A gente construía formas, claro, que respondiam melhor a uma ideia, mas que ainda tinham muito da consciência na forma. Então, por isso que vira e mexe, civilizações têm que ser destruídas para que novas sejam construídas praticamente a partir do zero. Então, percebe como é diferente a natureza do que a gente está pensando em construir quando a gente pensa em sexto raio, quando a gente pensa na entrada do sétimo raio? Sim. Sim. Fica Entendi. claro para todo mundo? Deixa eu ver que tem um chat aqui. Sim. Ah, Fica então tá bom. assim, Paulinho. Ótimo. Senão a gente tenta entender de novo, de outro jeito. Agora, olha o que ele vai falar nesse próximo parágrafo. Atualmente, o sexto raio está saindo de manifestação e levando consigo todas essas formas, cuja nota-clave
ou nota-chave, talvez, seja um erro aqui de digitação, é o azul. Por exemplo, aquelas pessoas que com devoção, equivocada ou não, têm seguido determinado objetivo, pessoa ou ideia. Com ele desaparecerão, portanto, todos os chamados fanáticos e aqueles que se dedicam com a intenção fixa a alcançar alguns objetivos. Olha só que interessante, né? Então a gente vê que a tendência disso é desaparecer. Está desaparecendo? Ainda não, né? A gente vê, olha quanto fanatismo no nosso país, junto com as eleições. Olha quanto fanatismo tem. A gente está vendo olha que interessante, né? A gente está vendo uma Copa no Catar. Olha o fanatismo presente nessa cultura, nessa civilização árabe, né? Há muito sexto raio ainda. A maneira como ocorre a devoção, então eles param todo dia para, né, serem devotos ao horário lá, voltados para Meca. Olha como eles são ainda muito fanáticos em relação aos princípios, mas olha ao mesmo tempo, olha que bonito que a gente vê isso, né? Olha como ao mesmo tempo a gente está vendo o mundo ocidental já não aceitando muito isso, né? Então tá respeitando porque a Copa é lá, mas olha quantas nações estão já protestando em alguma medida quanto a certos ideais ainda muito fechados e muito fanáticos que estão presentes no povo árabe. Olha o que está acontecendo no Irã, né? Com a repressão com as mulheres, tá repercutindo mundialmente. Olha como a questão, por exemplo, dos ideais, né? Do amor livre, como isso está reverberando e como está todo mundo olhando e enxergando, porque a gente ocidental é tão egoísta em geral, né? A gente só olha para o que a gente está vivendo. Então, agora, quando a gente tem a gente praticamente ignora a existência do povo árabe, né? Então, agora que a gente está vivendo uma Copa, que o mundo inteiro está de olho lá, a gente está começando a reconhecer de verdade que é uma cultura muito diferente da nossa em diversos aspectos. Então, como é que será que o povo árabe, não só o Catar, vai responder a toda essa influência, esse impacto de pensamentos, de emoções que agora estão sendo lançados para eles? Como é que isso vai reverberar no povo árabe? Será que vai ter um efeito? Será que eles vão responder a esses ideais mais amplos? Ou será que ainda não? Ou será que por um tempo ainda eles vão ficar respondendo a uma cultura mais fechada? Não sei. Mas olha que janela de oportunidade está aparecendo para a gente, enquanto uma civilização planetária, poder jogar luz para esse sexto raio que ainda está tão resistente lá, né? Percebem como isso está acontecendo? E olha que bonito que a gente reconhecer isso. Não significa que a gente reconhecer que vai ter uma resposta pronta, mas percebe que é um passo para essas estruturas muito reacionárias, muito estáticas, terem uma resposta? Conseguem ver isso? É muito interessante, né? E aí ele continua, trazendo mais para o físico, né? Muitas flores que nos encantam estão desaparecendo. Por exemplo, a campânula azul, o jacinto e a oliva, né? No reino vegetal, as flores azuis já não existem mais com tanta intensidade. A safira, que é uma pedra preciosa muito potente, né? A própria Blavatsky fala um pouco da safira com o seu poder de enraizamento da alma aqui no plano material já está escassa. E a turquesa perderá sua matiz. Chegarão à moda flores de cores violeta, lavanda e púrpura, por trás do qual há um profundo propósito. Se a gente for pensar, por exemplo, né, a gente que gosta de aromaterapia, se a gente for pensar que
o carro-chefe da aromaterapia é a lavanda. E a gente for pensar que aromaterapia significa a essência ou a alma da planta, olha que bonito, né? A gente perceber que a lavanda, carregando a aromaterapia, está por trás aí de uma expressão no reino vegetal do sétimo raio. Olha que bonito que é, né? A gente entender como a aromaterapia tem um papel muito bonito nessa transição da qualidade de sétimo raio, uma qualidade que olha para a essência, que olha para a interdependência, em lugar de uma qualidade de sexto, que é naturalmente ainda a maneira como foi, né? Não o sexto raio, mas a maneira como o sexto raio impactou a nossa civilização, ainda de um lado mais egoísta, ou mais fanático, ou mais exclusivista, ou mais separatista. Olha que bonito que é isso, né? A gente perceber todo esse movimento acontecendo e como a gente consegue, graças a Deus, né, responder a tudo isso e dar força para esses movimentos que carregam a energia do sétimo raio. Eu vou ler mais esse parágrafo aqui e a gente termina. O plano físico, em seu aspecto mais denso, encerra poucos mistérios para o homem atual, pois o conhece plenamente. Mas os níveis mais sutis do plano físico, lembra que a gente tem os 7 subníveis, né? Então, aquilo que a gente chama de corpo etérico, por exemplo, está nos níveis mais sutis do plano físico. Ainda estão ocultos. São para o homem o seu próximo campo de descobrimento. No nosso estudo do cura esotérica, né, a gente vê que o tibetano fala bastante também de que o reconhecimento pela ciência do corpo etérico vai trazer aí um grande boom em termos de consciência. O raio do cerimonial, ou o sétimo, traz os meios pelos quais esse conhecimento pode ser adquirido e revelado a todos. E assim não será propriedade exclusiva dos sábios e dos ocultistas. Os 3 níveis etéricos superiores e aqueles que os habitam esperam tornar-se propriedade de todos e, conjuntamente com os seus habitantes, virá a aproximação futura. E aí depois a gente entra aqui num campo bem interessante para a nossa próxima reunião, né? Que ele vai falar aqui, né? Na atualidade é possível prever certos acontecimentos que ocorrerão durante os próximos 100 anos. Então é um pouco perto do que a gente está vivendo hoje, se a gente for pensar da época que esse livro foi escrito. Tudo bem até aqui? O que está reverberando em vocês? Como é que isso está? Esses ensinamentos estão presentes aqui? Como é que isso está no campo grupal? Se tem alguma contribuição, alguma dúvida? Como é que está para vocês? Tudo bem aí? Tá Silêncio. todo mundo sabendo tudo já, Pauleco. Então tá bom, né?
Eu vou parar então a nossa gravação.